A figura representa o gráfico que traduz a evolução da concentração ao longo do tempo das espécies A, B e C que intervêm numa reação química em fase gasosa a temperatura T. Na tabela estão registadas concentrações de equilíbrio das espécies A, B e C relativas a um mesmo estado de equilíbrio do sistema químico à temperatura T. Determina a constante de equilíbrio Kc da reação considerada à temperatura T. Apresente todas as etapas da resolução. Portanto, nós temos aqui a variação da concentração das componentes do sistema até atingir o estado de equilíbrio e depois no estado de equilíbrio em função do tempo. Verificamos, por exemplo, que o componente C no início tinha concentração zero, ou seja, não estava presente, mas temos aqui o componente A e o componente B que no início já tinham uma determinada concentração essa que foi diminuindo até que se manteve constante, ou seja, quando se atingiu o estado de equilíbrio. Em relação ao componente C, verificamos que a sua concentração foi aumentando e também atingiu um valor constante quando o sistema adquiriu o estado de equilíbrio. Temos aqui nesta tabela as concentrações de cada um dos componentes ou de cada uma das espécies no estado de equilíbrio em mol por decímetro cúbico, de maneira que podemos pensar, aliás, que o sistema químico poderá ser traduzido por uma equação química semelhante a este esquema químico. E porquê? Porque no início só temos o componente A e o componente B, o componente C não existe, mas no final vamos ter os três em coexistência, portanto com concentrações constantes. No final quer dizer quando atingir o estado de equilíbrio. Para um sistema genérico deste tipo, como se sabe, define-se a constante de equilíbrio pelo quociente entre o produto das concentrações dos produtos da reação, cada um deles na situação de equilíbrio, evidentemente, elevado ao coeficiente estequiométrico, a dividir pelo produto das concentrações dos reagentes, cada um deles elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Portanto, a nossa tarefa aqui consiste basicamente em identificar o valor destes coeficientes estequiométricos. Para isso, nós vamos ter que analisar quais foram as variações das concentrações. Por exemplo, o componente A variou desta quantidade a sua concentração até atingir o estado de equilíbrio. E o componente B, a mesma coisa. Repare-se que, se compararmos o tamanho destas setas, elas são sensivelmente iguais. São iguais mesmo. Portanto, verificamos que a variação de A e a variação de B foram iguais, ou seja, variaram no tempo de igual maneira. Se verificarmos agora como variou a concentração de C, pois para além de ter variado positivamente, porque se criou espécie C, comparando o tamanho das variações, verificamos que esta variou 2 vezes mais que qualquer uma das outras. Isto é uma indicação preciosa para encontrar os coeficientes estequiométricos, porque se esta varia 2 vezes mais rápido, em termos absolutos, do que qualquer uma destas, isso significa então que o coeficiente estequiométrico de C terá que ser duplo do coeficiente estequiométrico de B ou de A, já que o A e o B neste caso serão iguais. Portanto, a equação química que traduz a evolução deste sistema aliás, que traduz a situação de equilíbrio, é esta. Portanto, temos uma mol de A a reagir com uma mol de B e vão-se formar 2 mols de C. Claro que o sistema atinge o estado de equilíbrio e também podemos que 2 mols de C se decompõem numa mol de B e numa mol de A. Então, a constante de equilíbrio será, já agora concretizando com os coeficientes estequiométricos, será esta, pelo que basta fazer substituição dos respectivos valores. A concentração de C é 0,432, portanto ficará elevado ao quadrado, e as outras duas concentrações dos reagentes ficarão unicamente multiplicadas entre si, uma vez que os coeficientes estequiométricos são unitários. Fazendo as contas, então, a constante de equilíbrio para esta reação química, àquela temperatura, ou para este sistema químico àquela temperatura, será de 54,4.